Muito bom dia a todos, camaradas e amigos. Quero saudar-vos a todos pela vossa presença nesta ação de campanha, que é simultaneamente uma ação de luta, porque nós fazemos, de facto, da nossa campanha eleitoral uma verdadeira ação de luta de massas, reivindicando as soluções que é necessário que sejam concretizadas para resolver os problemas das populações e para resolver os problemas do país. E permitam-me que dê particular valor a esta ação que hoje aqui realizamos e sobretudo, aos testemunhos que acabámos de ouvir no início desta nossa iniciativa. Porque em muitas circunstâncias parece que, quando nós falamos de questões como a salvação do Serviço Nacional de Saúde, a necessidade de tomar medidas para reforçar a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, às vezes parece que esta discussão é uma discussão feita do ponto de vista teórico, uma coisa abstrata, que não tem ligação à vida das pessoas. E eu queria sublinhar o valor desta ação, porque estes testemunhos que nós ouvimos no início desta nossa iniciativa mostra como a realidade, às vezes, é um verdadeiro murro no estômago. E é um murro no estômago que tem que obrigar, pelo menos, a pensar relativamente à situação que nós temos e às soluções que precisamos de encontrar para ultrapassar estas dificuldades. Os testemunhos que nós acabámos aqui de ouvir, das dificuldades que as populações têm no acesso aos cuidados de saúde, da falta de capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde às necessidades dos utentes, mesmo quando os profissionais de saúde fazem o melhor que podem e se desdobram com o seu esforço, com o seu empenho para ultrapassar essas dificuldades. As necessidades particularmente sentidas em zonas carenciadas. Quando falamos de zonas carenciadas, não falamos do concelho A ou B, nem do distrito A ou B. Falamos de uma imensa mancha de território do nosso país que não é, cujas populações não têm as mesmas condições de acesso ao Serviço Nacional de Saúde, não têm o seu direito à saúde garantido por incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, por falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. E quando nós tratamos destas questões, nós não tratamos delas a partir de problemas que só descobrimos pontualmente de 4 em 4 anos. Aliás, como já aqui foi referido pela Catarina, nós temos estado presentes nas lutas que estas populações têm travado, que as populações aqui em Mocinas têm travado pela luta do seu direito à saúde, e temos estado presentes com iniciativas na Assembleia da República, tratando especificamente das questões aqui do Centro de Saúde, ou enquadrando-as nas questões mais gerais do Serviço Nacional de Saúde e da salvação do Serviço Nacional de Saúde, acabam por ser objeto das nossas propostas e das nossas iniciativas. E eu queria sublinhar uma vez mais um elemento que temos afirmado e reafirmado. É que as soluções que nós fomos discutindo ao longo dos anos, e particularmente as soluções que discutimos há uns meses, a propósito da verdadeira urgência de salvação do Serviço Nacional de Saúde, porque é disso que se trata, da salvação do Serviço Nacional de Saúde, as soluções que nós discutimos, que nós apresentámos, propusemos ao Governo e que o Governo do PS recusou, aí estão a demonstrar-se não apenas como necessárias, mas urgentes, para garantir, de facto, a salvação do Serviço Nacional de Saúde e a garantia de uma capacidade de resposta adequada às necessidades das populações e organizada em função dessas necessidades. Quando nós discutimos os problemas da fixação dos profissionais nas zonas carenciadas, é de realidades como esta que nós estamos a falar. É de zonas do país onde os médicos não têm interesse em ficar e para as quais têm que se encontrar soluções para garantir que a fixação dos médicos possa de facto ocorrer, garantindo o direito à saúde das populações. E nós apresentámos propostas nesse sentido. E há um outro problema, ainda anterior a este, que naturalmente não pode deixar de ser tido em conta. É que nós temos que ter medidas imediatas, mas temos que ter medidas de fundo para resolver os problemas estruturais do Serviço Nacional de Saúde. Nas medidas imediatas, naturalmente, nós temos que encontrar soluções a partir dos recursos que temos. Mas nós temos que encontrar soluções de fundo que permitam termos mais recursos do que aqueles que temos. Nomeadamente, mais médicos, mais profissionais de saúde, não apenas ao serviço, mas a serem formados com esse objetivo. Não é possível não é possível mandar fazer um médico de barro numa olaria. Portanto, os médicos demoram tempo a formar, demoram tempo a preparar-se, demoram tempo a estar plenamente em condições de cumprirem a sua missão de prestação de cuidados de saúde aos doentes. E para isso é fundamental
quer em relação à formação médica, no acesso ao curso de medicina, quer em relação à formação médica naquilo que tem a ver com as especialidades médicas, sejam tomadas já as medidas que naturalmente só daqui por 10 anos é que poderão produzir efeitos, mas que nós temos que tomar já, porque já, em relação a essas já levamos 10 anos de atraso. A necessidade de assegurar o alargamento da formação em medicina. A necessidade de assegurar o acesso às especialidades médicas a todos os médicos internos. A necessidade de valorização de especialidades médicas que têm sido desvalorizadas ao longo de décadas. Estamos a falar dos médicos de família, também podemos falar dos médicos de saúde pública. A epidemia veio trazer uma evidência que nós há anos andávamos a chamar a atenção e que ninguém queria saber dela para nada. Há especialidades médicas que são desvalorizadas, mas que são absolutamente fundamentais para garantir a resposta às necessidades das populações e a sua qualidade de vida. A especialidade de saúde pública é uma delas. Confrontados agora com a epidemia, percebemos que não tínhamos médicos que chegassem para as encomendas. Com as dificuldades, com as exigências que foram colocadas, os médicos de saúde pública não chegavam para as necessidades. O mesmo acontece com os médicos de família. Nós precisamos tomar medidas que garantam a valorização das carreiras médicas, como de todas as carreiras dos profissionais de saúde, mas perceber que dentro das carreiras há algumas especialidades que precisam de ser reforçadas na sua valorização. Não só nas condições de trabalho, nas condições remuneratórias, nas próprias perspectivas de desenvolvimento da carreira. Porque sem fazer essa valorização, não há quem tenha interesse em seguir essas especialidades e nós não podemos ficar com um país com cardiologistas, oftalmologistas, médicos de outras especialidades e sem médicos de família ou sem médicos de saúde pública. É preciso tomar medidas para garantir que haja formação nessas áreas, para garantir a resposta às necessidades das populações. E é preciso que, voltando à questão das zonas carenciadas, é preciso que nas zonas carenciadas sejam de facto criados os incentivos para que os profissionais se fixem. E, em primeiro lugar, para que se fixem naquele momento que é o momento decisivo das suas vidas, em que com essa fixação até podem criar aqui perspectivas de vida. Quando um médico vai fazer o seu internato, quando está naquela fase ainda de juventude, que acabou o curso, vai começar a fazer a especialidade, se houver um incentivo para que ele faça a especialidade numa zona onde faltam médicos, se esse incentivo se prolongar no tempo, de forma a que ele não apenas faça o internato naquela zona carenciada, mas fique mais alguns anos, provavelmente ele acaba por constituir família, acaba por estabilizar-se nessa zona e acaba por criar raízes que tornam mais difícil que ele depois se vá embora. E nós temos que criar essas condições. E criar essas condições para todos os profissionais de saúde. Não apenas para os médicos, mas para todos os profissionais de saúde nas zonas carenciadas e não apenas para aqueles que vêm de novo, também para aqueles que já cá estão, para que não haja desigualdade entre quem presta exatamente o mesmo cuidado de saúde aos utentes que Deus tem a necessidade. Acrescentam-se a isto muitas outras soluções de resposta ao problema da falta de recursos humanos, ao problema da falta de profissionais de saúde, mas também à necessidade de investimento nos equipamentos, nos edifícios, nas instalações do Serviço Nacional de Saúde, particularmente ao nível dos cuidados de saúde primários, na articulação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, que é absolutamente essencial para garantir que todos os problemas são adequadamente tratados, independentemente da dimensão do Serviço Nacional de Saúde, que dá resposta a cada problema de saúde. E permitam-me sublinhar aqui o exemplo que foi dado aqui com um testemunho, que ainda fui tirar ali a limpo as idades para não falhar. Quando nós ouvimos falar numa situação de uma pessoa com 80 anos que está acamada, a quem a esposa, com 72 anos, presta apoio, sem ter, da parte do Serviço Nacional de Saúde, a resposta que precisava ter nesse apoio, nós também não estamos a falar de novidades. Apesar do murro no estômago, neste caso, ser um murro redobrado, nós não estamos a falar de nenhuma situação nova. Estas questões foram tratadas, por exemplo, quando foi discutida a questão dos cuidadores informais. E uma das questões essenciais que nós colocámos nessa discussão é que ninguém pode negar a importância do apoio que os cuidadores informais prestam aos seus familiares, aos seus entes queridos, a todos aqueles que estão próximos. Mas isso não pode significar o abandono por parte dos serviços de saúde, o abandono por parte dos serviços do Estado, seja na saúde, na segurança social ou em qualquer outra área em que esse apoio é necessário. Sempre que foi discutida a questão dos cuidadores informais, nós colocámos esta questão à cabeça.
há uma responsabilidade principal e primeira que tem que ser assumida dos serviços públicos, porque são os serviços públicos que têm a obrigação de garantir os direitos sociais de forma universal. Isso significa o quê? Significa garantir, por exemplo, o direito à saúde a todos os cidadãos nas mesmas condições, independentemente da sua capacidade económica ou da sua condição social. E essa primeira e principal responsabilidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde não pode ser transferida para as costas do familiar, seja a esposa, seja o pai, seja a mãe, seja o primo, seja o tio, seja quem for, não pode ser transferida para cima do cuidador familiar, do cuidador informal, como se fosse dele a responsabilidade por dar o apoio que é necessário. E essa prioridade da resposta do Serviço Nacional de Saúde às dificuldades das pessoas que estão, por exemplo, nesta situação, exigem esta questão que estava a referir. A organização dos serviços de saúde em função das necessidades das populações. Com o apoio domiciliário, onde o apoio domiciliário faz falta. Com os serviços dos cuidados continuados, onde os cuidados continuados fazem falta. Com os serviços dos cuidados paliativos a funcionarem onde eles fazem falta. E garantindo a resposta adequada também do ponto de vista dos cuidados paliativos. Com o apoio no plano da saúde mental. Um aspecto que durante anos andou esquecido. Agora toda a gente fala da saúde mental como toda a gente tivesse descoberto os problemas da saúde mental por causa da epidemia. É uma pena que toda a gente tenha ignorado as propostas que durante anos nós andámos a apresentar de reforço da resposta no plano da saúde mental, inclusivamente 5 ou 6 anos antes da epidemia aparecer. Se nessa altura tivessem sido tomadas as medidas necessárias, não apenas para integrar os psicólogos nos centros de saúde, como nós propunhamos, se tivessem sido criadas as equipas comunitárias, integrando os psicólogos nessas equipas, como nós propusemos durante anos, nós se calhar tínhamos chegado a esta altura da epidemia e já tínhamos outra capacidade de resposta a esses problemas. Mas, camaradas e amigos, terminando e procurando retirar uma conclusão de tudo isto, sobretudo que aqui hoje ouvimos, perante estas dificuldades, perante todos estes problemas, e por muito grande que seja o murro no estômago que a realidade nos dá, a conclusão que nós temos que retirar é que há soluções para os problemas que as populações atravessam. E é preciso que a luta das populações, em primeiro lugar, não desarme e continue, porque é com a luta das populações que em muitas circunstâncias se conseguem resolver os problemas imediatamente. Mas é preciso também levar a luta até ao voto no dia 30 de janeiro, reforçando a CDU, dando mais força à CDU, porque dando mais força à CDU também estamos naturalmente em melhores condições de alcançar estes objetivos de reforço dos serviços públicos, em particular do Serviço Nacional de Saúde. E o grande desafio que vos deixava era esse, era não baixarem os braços, quer na luta pela melhoria das condições de saúde aqui no Concelho de Silves e em particular aqui nesta freguesia de São Bartolomeu de Messinas, mas que fizessem da vossa luta a luta de todos os portugueses que precisam de facto de um Serviço Nacional de Saúde mais qualificado, com melhor capacidade de resposta e com mais capacidade de corresponder às necessidades de cuidados de saúde que as populações de norte a sul do país necessitam, porque a luta em cada sítio é também a luta pelo resto do país e pelo resto das necessidades dos utentes. Não baixem os braços, persistam nesta luta e que no dia 30 de janeiro ninguém desperdice a oportunidade de dar mais força às soluções para o SNS, dando mais força à CDU. Viva a CDU!